estudantes da EJA, sétima etapa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula 27 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento as estratégias de produção, planejamento de textos argumentativos e apreciativos. Detalhando este objeto, nós vamos encontrar, então, vamos lá? Planejamento de textos argumentativos e apreciativos e as características do gênero, elementos estruturais, posicionamentos, informações implícitas e explícitas, norma padrão, marcas linguísticas, efeitos de sentido e estratégias de convencimento. Ok, pessoal? Então vamos iniciar mais uma aula. Muito bem, então para esta aula, nós retomamos a nossa reflexão acerca aí dos textos que se enquadram nesse tipo, que é o tipo dissertativo argumentativo, em especial utilizando aí como nosso foco o gênero textual, ou seja, aquele que circula socialmente, que é o artigo de opinião, né? O artigo de opinião ele vai se enquadrar dentro desse tipo dissertativo argumentativo. Então, o que nós vamos observar é justamente que ele vai apresentar aquela estrutura de um tema sobre o qual se expressa uma opinião e se constrói uma argumentação para sustentar essa opinião e também para convencer, quem sabe, o leitor ou ouvinte deste texto, ok? Então, justamente já pensando nessa lógica de construção, vamos aí rever um esquema que nós estamos construindo ao longo desta unidade, né? Então, o artigo de opinião sempre vai se manifestar de acordo e a partir de um tema, correto? Sobre este tema, então, vai se construir efetivamente este texto, né? Vai se expressar, então, essa opinião em forma de um texto escrito, chamado artigo de opinião. Mas como é que essa construção se dá? Pois bem, tem-se aí a contextualização, e essa contextualização serve o quê? Serve para começarmos a falar sobre o tema, serve para apresentarmos esse tema, seja aí por meio de uma situação, problema, uma pergunta propositiva ou um exemplo do cotidiano, do dia a dia. E junto e após esta contextualização, tem-se então a apresentação dessa sua opinião, que nós também chamamos de tese. Vamos nos lembrar então que essa tese, essa opinião, é justamente o seu posicionamento diante deste tema que está sendo abordado, né? Então, a junção desses dois elementos podem aí compor justamente o que nós chamamos de introdução deste artigo de opinião, certo? Após, então, esta introdução, nós passamos para esse desenvolvimento. E o que a gente vai observar que está presente nesse desenvolvimento? Então, preferencialmente, nós, então, recomendamos que seja, de fato, esse processo de argumentação, de defesa da tese, tá bom? Então, em linhas gerais, você vai apresentar para o seu leitor, para o seu ouvinte, o porquê que você tem este ponto de vista. E, quem sabe, pode convencer este teu leitor ouvinte a pensar de uma forma semelhante à sua. Então, você vai construir a sua argumentação utilizando dados históricos, dados estatísticos de boas fontes, argumentos de autoridade, exemplos de fatos ocorridos no cotidiano, enfim, essa argumentação pode ser construída dessa forma e nós vamos nos ater a ela de maneira mais dedicada nas próximas partes desta aula, tá bom? E, então, esse seria o desenvolvimento desse artigo de opinião. E para concluir este texto, nós, então, observamos que você pode reiterar a sua opinião, a sua tese inicial, né? Que é o que nós chamamos de reiteração. Você vai reafirmar aquilo que você disse inicialmente em sua introdução e pode, inclusive, apresentar sugestões de intervenção.
Um articulista experiente, ele vai, então, ele pode brincar com essa estrutura, ele pode movimentar um pouco, pode escrever um texto mais longo, mas quando você está no processo de desenvolvimento desta sua habilidade, iniciando esse processo, colocando em prática, nós sempre recomendamos o processo tanto de planejar o seu texto, pensar passo a passo, o que você vai fazer constar em cada um desses pontos que nós colocamos aqui, mas também pensar em termos de construção de parágrafo. Então, na próxima tela, é o que nós, de certa forma, recomendamos como um processo de treino, de iniciar o desenvolvimento dessa habilidade. Então, essa introdução, que tem a contextualização e opinião e tese, seria, então, o primeiro parágrafo do seu texto, tá? No desenvolvimento, que é justamente onde você faz a sua argumentação, seriam, então, aí o segundo e o terceiro parágrafo. E, talvez, se você tiver espaço para isso, se for possível, um quarto parágrafo, não é? E, dedicando aí a sua conclusão, o último parágrafo do seu texto, né? Então, dessa forma, indicando aí essa forma estrutural de construir, nós acreditamos, então, que essa organização, esses seus primeiros contatos com a escrita de um artigo de opinião pode ser menos desafiadora, se você, então, visualiza dessa forma, ok? E aí, como eu disse anteriormente, nós vamos nos ater a uma parte que é, vamos dizer assim, a maior parte do texto, a parte do desenvolvimento, que é justamente, próxima tela, por favor, o processo de defesa da sua opinião, a construção da sua argumentação, não é? Tanto para sustentar a sua opinião, a sua tese, mas também para, quem sabe, convencer o seu leitor, o seu ouvinte a pensar como você, ok? Então, vamos avançar. Como construir uma boa argumentação, né? Como é que eu escrevo esses parágrafos? De que forma eu posso, então, fazer esse processo de construção da argumentação? Bom, aqui vão algumas dicas que vão te ajudar a criar o seu repertório. O seu repertório é justamente o conteúdo que você vai apresentar para os teus textos, tá bom? Então, por exemplo, manter-se informado com materiais que são vindos de fontes confiáveis. Nós falamos ao longo desse nosso módulo a respeito de ter cuidado com notícias falsas, com verificar aí a fonte da notícia. Então, também verificar a fonte daquele material que você está buscando para a leitura, para se manter informado, é de extrema necessidade. Então, eu li essa notícia. Qual foi o veículo de comunicação que publicou esta notícia? Saiu uma pesquisa recente sobre a questão, por exemplo, da preservação das áreas verdes no país. Qual é a fonte dessa pesquisa? Qual foi o instituto que publicou essa pesquisa? Temos que ficar atentos a isso, certo? Então, buscar esse processo de informação também observando e adequando aí as fontes, ter cuidado com essas fontes confiáveis, informação que é de fato verdadeira e confiável sobre os diferentes temas. E informar-se sobre temas variados, porque, claro, todos nós temos aí as temáticas das quais nós gostamos mais, correto? Eu gosto mais de ler sobre filmes, sobre cultura pop. Não, eu já gosto mais de temas religiosos. Não, eu prefiro observar e ler aí, consumir vídeos que falam sobre pesca. Enfim, nós temos os nossos gostos pessoais. Mas quando estamos aqui nesse processo de desenvolver habilidades, quanto mais você se informar sobre assuntos variados, observar aquilo que está em discussão nos noticiários, e aí ir além deles, se for possível para você, buscar uma fonte a mais, conversar com pessoas, com outros professores, e verificar, então, de que maneira eu posso estar atento a esses temas variados e buscar se manter informada a respeito disso, ok? E essa informação,
Ah, professora, mas de repente eu não tenho acesso à internet. Ah, de repente eu só consigo assistir ao jornal televisivo. Ok, já é aí uma fonte importante. Mas, professora, é difícil na minha comunidade. Lembre-se que nós temos acesso também aos sinais de rádio, e esses alcançam os lugares mais longínquos, né? A gente sabe, então, que a gente tem também a informação através do rádio. Existem programas informativos. Então, a forma como você vai se informar é a melhor forma que você puder, mas busque se manter inteirado desta atualidade, desses elementos que estão em evidência, correto? A vivência prática pode fornecer os exemplos úteis à sua argumentação. Muitas vezes a gente pensa que essa informação só virá através justamente de fontes externas, mas nós não podemos esquecer que nós temos a questão da nossa própria vivência e também a convivência com quem é mais velho, que já nos ajudou a construir aí um certo conhecimento baseado na experiência, né? E nós podemos trazer esses ensinamentos, em certa medida, também para nos ajudar no processo de construção da argumentação, né? Então, aquelas falas, aqueles processos em que a gente busca esses provérbios, se nós verificarmos que pode contribuir para a construção da nossa argumentação, são válidos. Então, aquilo que a gente observa no nosso entorno, os exemplos do cotidiano, eles podem contribuir naquele tipo de argumento que nós chamamos de exemplificação. E tanto é assim, né, que eu quis enfatizar aqui com vocês a questão das fontes. Voltando na cartela, por favor, nós vimos aí justamente tanto a questão mais moderna, né, de buscar informação virtualmente, usando a internet, mas também o rádio como forma de buscar informação e de se manter informado. Ok? Então, construir a argumentação nos traz a necessidade de buscar informação e informar-se sobre temas variados. Dito isso, de que forma, então, eu posso argumentar? Então, a partir de agora, nós vamos observar os tipos de argumento que eu posso utilizar, explicando cada um desses tipos mais usados e também apresentando exemplos, para que você possa observar e, nesse primeiro momento, possa, de certa forma, copiar, vamos dizer assim. Ah, eu vi um parágrafo que foi construído usando o argumento tal. Então, como era esse parágrafo? Vou tentar me inspirar nele para fazer o meu, correto? Então, vamos lá, começando com o primeiro tipo de argumento, que é o que nós chamamos de argumento quantitativo ou argumento por evidência. O próprio nome já nos mostra que tem aí algo a ver com questão de dados estatísticos, dados numéricos. Então, olha só, são extremamente comuns por evidenciar e justificar o argumento com dados comprovados. Em geral, são dados de pesquisa de institutos respeitados, ou então informações econômicas que trazem aí números percentuais, não é? É neles que se baseia frequentemente a avaliação do desempenho da economia, por exemplo, o crescimento do PIB, a distribuição de renda, de repente aí o aumento da população, o crescimento populacional, e de repente aí dados como, por exemplo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e aí a questão da alfabetização, não é? Tudo isso é dado quantitativo, numérico, não é? Estatístico também, né? Então, como exemplo, como seria um parágrafo construído utilizando essa argumentação como exemplo? E aí, os parágrafos que nós vamos observar a partir de agora, todos eles estão aí relacionados com a questão da seca recorde que nós tivemos nos anos de 2023 e 2024 aqui no Amazonas, né? Então, buscamos construir parágrafos sobre esse tema tão próximo, né, da nossa realidade, com esses tipos de argumento. Então, já que é quantitativo que nós queremos, olhem aí.
A estiagem recorde dos rios da Amazônia, registrada nos anos de 2023 e 2024, é resultado de um conjunto de ações humanas danosas ao meio ambiente em escala global. O desmatamento de grandes áreas de floresta evidencia o problema. De acordo com estimativas do INPE, ou seja, um órgão respeitado do Brasil e da ONU, que é um órgão internacional, então os dados numéricos deles, estatísticos, são confiáveis, tá? 20% da floresta amazônica que existia no território brasileiro em 1970 já foi derrubada. Então vejam aí que aquilo que existia há 55 anos atrás, daquilo que existia, 20% foi derrubado. Então, este foi um dado estatístico de fonte confiável que serviu para corroborar, para argumentar em favor daquilo que foi afirmado logo no início do parágrafo, de que a estiagem recorde dos rios da Amazônia, registrada nos anos de 2023 e 2024, é resultado de um conjunto de ações humanas danosas ao meio ambiente em escala global. Então, percebam que, se eu estou nesse processo de demonstrar uma opinião, né, de demonstrar que esse acontecimento climático, esse fenômeno foi algo que prejudicou muito a vida, né, de quem vive neste bioma amazônico, eu preciso, então, demonstrar, né, argumentar que isso de fato foi danoso. E aí eu começo afirmando que, olha, isso é um resultado da ação humana em escala global. E aí eu trago este dado numérico. Então vejam que com esse dado numérico eu argumento em favor do meu posicionamento relacionado a este tema e, novamente, torno a repetir, dado numérico de fonte confiável, tá? E só aqui, fazendo um parêntese importante, eu estou usando a palavra recorde, porque essa é a forma aportuguesada do termo inglês recorde, né? Nota que está escrito no texto também em português, com um ezinho no final. Quando aparece a forma em inglês, recorde, sem o e no final, aí então dá-se preferência à pronúncia em inglês, tá certo? Então, por isso que eu estou lendo recorde, tá bom assim? Indo adiante, então, vamos ao segundo tipo de argumento. O segundo tipo é justamente a questão do argumento qualitativo ou argumento de princípio. Como assim, professora, qualitativo? São explicações baseadas nas crenças de que tais argumentos são verdadeiros, né? Podem ser verdades propostas por pensadores, e que se tornaram correntes e que estão aí presentes no cotidiano e que são reafirmadas, como, por exemplo, o homem é o lobo do homem, o trabalho dignifica o homem, né? Essas falas que são tidas como verdades em nossa sociedade, né? Ou ainda, verdades surgidas de longa experiência popular, como é o caso dos provérbios, né? Que estão sempre também presentes no nosso cotidiano. Vez ou outra alguém cita um provérbio como forma ali de sustentar a sua fala, a sua opinião. Então, seriam esses os argumentos qualitativos ou de princípio, porque eles se ancoram justamente nessas crenças que estão socialmente construídas como verdades, ok? Vamos exemplificar, então, um exemplo disto? Então, olhem só, neste parágrafo, lembrando, continuamos no tema, a questão é sobre aí a seca recorde dos rios, tá bom? A sabedoria popular ensina que quem guarda sempre tem, referindo-se à necessidade de preservar os recursos de que se dispõe, usando-os de maneira consciente e sem desperdício. A mesma linha de pensamento deveria ser aplicada às questões climáticas, com foco em ações que não gerem o desequilíbrio dos biomas e eventos climáticos extremos, como se observou durante os recordes de seca dos rios da Amazônia registrados tanto em 2023 como em 2024. Então, observem que aqui a gente meio que iniciou
justamente pelo argumento, trazendo aí essa verdade socialmente construída, não é? Essa fala, né? Quem guarda sempre tem. Justamente para demonstrar e para reafirmar a necessidade de ser previdente, de usar com sabedoria os recursos, de não desperdício, não é? E aí, a partir dessa ideia, dessa máxima, né, dessa verdade socialmente construída e aceita como uma verdade, aí fez-se um link para reafirmar a questão de preservar os recursos naturais de modo a evitar os eventos climáticos extremos que têm ocorrido em escala global, mas que, para quem é amazônida, ficou mais evidente, né, por meio dessa questão dessas secas que atingiram aí os rios da região, secaram a níveis que até então não tinham sido vivenciados pelos habitantes deste bioma, ok? Então percebam que assim construímos a argumentação por meio deste argumento qualitativo, correto? Vamos ao próximo tipo de argumento? Vamos a ele, olha só. Argumento de autoridade. E aí, por que autoridade? Porque nós vamos aí buscar a afirmação de algum intelectual, um literato, um filósofo, um líder político. E aí pode funcionar como um argumento de defesa de uma tese, podendo passar maior credibilidade de acordo com a sua autoridade perante a afirmação. E aí, essa questão da autoridade vai também perpassar pela área de conhecimento na qual aquele assunto está inserido. Então, por exemplo, se o meu tema é relacionado aí à educação, por exemplo, um pedagogo, um professor é uma autoridade no assunto. Então, eu poderia usar uma fala, né, desta pessoa. Se eu estou falando de um tema relacionado à saúde, um médico, um enfermeiro, um profissional da área da saúde é uma autoridade. E aí eu posso citar, especialmente se é um pesquisador da área e assim por diante. Então vejam que essa questão da autoridade, nós temos que observar também a natureza do tema. E no caso aqui nós escolhemos tratar a partir da fala de um filósofo sobre o tema e citá-lo. E aí, como nós estamos citando a fala de outra pessoa, lembrem-se de dar o crédito e colocar entre aspas essa fala, certo? Então vamos ao nosso exemplo. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a natureza não faz nada em vão. Então vejam, foi algo que foi citado entre aspas e atribuído, né? Foi dito de quem é essa fala. No caso aqui, um filósofo, uma autoridade. Tanto é assim que, ao longo dos anos, os amazônidas adaptaram-se a viver um longo regime, né? Aliás, adaptaram-se a viver num regime harmônico de cheia e vazante de rios, aprendendo a lidar com cada época e compreendendo como cada um dos ciclos é importante para a manutenção da biodiversidade do bioma. Em contrapartida, em cadeia global, a ação humana exploratória e com foco no lucro tem destruído o equilíbrio natural, resultando em eventos climáticos extremos como a questão, né, dos recordes da seca dos rios amazônicos registrados em 2023 e 2024. Parece que a gente está sendo repetitivo, mas porque pensem em cada um desses argumentos de maneira isolada, né? Então a gente reafirma o tema, correto? Então vejam que buscou-se a fala de uma autoridade, de um filósofo a respeito da questão da natureza e da sua preservação, e a partir da reflexão sobre aquilo que ele disse, nós então espelhamos aí para os dias atuais, em que a questão econômica tem ganhado maior espaço e explorar os recursos naturais em cadeia global tem gerado tantos fenômenos, né? Tantas situações que têm prejudicado a vida das pessoas em diferentes lugares do mundo, inclusive na Amazônia, correto? Seguindo assim, então, vamos ao nosso próximo tipo, quarto tipo de argumento. Vamos a ele? Que é justamente o argumento por comparação e exemplificação. O próprio nome diz, são argumentos baseados em comparações entre dados ou situações e
em exemplificações, vai comparar uma situação com a outra, um dado com o outro, para reafirmar a sua opinião, tornando então a sua argumentação ilustrativa, e você vai também comparar com exemplos e assim por diante, certo? Então, nosso exemplo traz o seguinte: para que eventos climáticos extremos, a exemplo das estiagens ocorridas no Rio do Amazonas, sejam dirimidos, é necessário que entendamos o meio ambiente como um corpo biológico, no qual ações danosas que afetam numa parte têm repercussão em tantas outras. E aí pensa, corpo biológico, um corpo de um ser humano, de um ser vivo, na verdade, né? Em que se você faz uma ação que vai prejudicar o teu corpo em uma parte, essas ações vão acabar também repercutindo em outras. E se pensarmos a questão do meio ambiente, da mesma forma isso vai acontecer, né? Se você, de repente, explora uma região, desequilibra o clima, o ambiente, os biomas em uma região, esse problema não vai ficar restrito àquele ambiente, àquela região. Isso vai gerar um desequilíbrio, e o desequilíbrio afeta tantos outros lugares, né? Então, da mesma forma que buscamos cuidar do nosso corpo, também devemos cuidar do meio ambiente. Então, eis aí a comparação, comparando a natureza, o meio ambiente com um corpo biológico, certo? E aí, vamos ao nosso quinto tipo de argumentação. Olhem só, eu posso construir uma argumentação utilizando a ideia de causa e consequência, em que a tese ou conclusão é aceita justamente por ser a causa ou por ser consequência dos dados embasadores. Então, vamos ao nosso exemplo. Ao longo da formação do território brasileiro, vigorou a crença de que seriam necessárias as intervenções humanas sobre o meio ambiente, desmatamentos, modificações de terrenos, extração de minérios, expansão de áreas cultivadas e criação de animais para o consumo, para que o progresso chegasse e o desenvolvimento econômico-social acontecesse. A realidade, porém, tem demonstrado o oposto. O desmatamento em geral, assim como as demais ações de destruição do meio ambiente, é acompanhado de pobreza e baixo progresso social. Então vejam que a gente tem aí o quadro atual, é consequência de uma série de ações que, de certa forma, tanto impactaram e destruíram o meio ambiente, mas como também prejudicam a vida social de pessoas. Porque se agride o meio ambiente, se destrói o meio ambiente com foco no lucro. E disse que é para que melhore a vida das pessoas, para que o progresso chegue. Mas, na verdade, o que tem demonstrado é que, muitas das vezes, a consequência disso tudo é o quê? Justamente problemas sociais, justamente miséria para algumas pessoas e assim por diante. Então, temos a causa e a consequência disso. Esse é o raciocínio, certo? E, por fim, nosso último tipo a ser explorado é justamente o argumento por alusão histórica. E como o próprio nome já diz, vamos usar algum fato histórico, Consiste na abordagem de fatos históricos muito conhecidos. Esses fatos podem ser utilizados para demonstrar a consequência desses acontecimentos para o assunto abordado. Por exemplo, fazer uma alusão ao período da ditadura militar no Brasil para desenvolver uma temática relacionada à censura ou repressão. Isso é um exemplo, tá? O nosso exemplo aqui traz o seguinte: durante o período de grandes navegações europeias e colonização da Amazônia, a dimensão dos rios da região, em especial do rio Amazonas, sempre foi observada. Inicialmente chamado de Rio Grande e Mar Dulce, observá-lo em níveis tão baixos de água, como os recordes de seca dos rios da Amazônia registrados em 2023 e 2024, gera espanto e preocupação. Então vejam que utilizou-se aí uma alusão a um fato histórico, que é justamente no período das navegações, os europeus que por aqui andavam ficavam surpresos com um rio de tamanha dimensão e chamavam aí de Mar Dulce, né? Mar de água doce, ou de Rio Grande. Então, essa dimensão e essa magnitude dos rios da região já eram aí observados e registrados nos documentos desse período. Então, quando você passa para os dias atuais e que você encontra uma situação em que houve esse fenômeno, em que os rios
secaram de maneira tão evidente, tão surpreendente para todos, você fica diante de um exemplo claro e vivo das consequências do ser humano ao praticar danos ao meio ambiente, né? Então vejam que aí a ideia foi justamente ancorar, partir de um fato histórico para chegar na sua opinião e para sustentar mais ou menos, mais uma vez, na verdade, a ideia de que esses eventos climáticos extremos são consequência justamente da ação humana ao não tratar bem, ao agredir o meio ambiente, certo? Então vejam que justamente essa parte do desenvolvimento do teu artigo de opinião, ela vai justamente residir nessa questão da argumentação. E aí, aqui, nós verificamos 6 formas diferentes de construir, de fazer o desenvolvimento da tua ideia argumentativa e assim ajudar você a escrever o teu próprio parágrafo de argumentação, seja ele por causa e consequência, por dados quantitativos, qualitativos ou outros exemplos que apresentamos nesta aula. Vamos encerrando por aqui.